Vocês citaram. Será que sou eu, hein, Vocês citaram que uma planta, né? Será que Vocês não citaram porque é uma planta milenar? É uma planta. Você acha que uma planta não tem poder de fazer mal pra uma pessoa? Então limpa o cu com uma Mas você acha que não tem o poder de fazer o bem? Não tem o poder também de fazer o bem? É natural. É uma planta. Passa no cu. Você vai ver. Se for feito papel higiênico com as fibras de cânhamo, aí eu passo no meu sem problema. Sabe por quê? Pode Há trazer. milênios atrás, sabe uma das coisas que impediu é que ela era um forte concorrente do algodão, porque o cânhamo dá pra fazer também, além da fibra do navio que fazia, das velas do navio que se fazia, também pode fazer roupa. Mas muito mais do que isso, o que pode fazer os efeitos terapêuticos da planta em si, porque o nosso corpo, o nosso sistema biológico tem um sistema chamado sistema endocannabinoide. Então ele automaticamente já se conecta com o canabidiol. Então assim, existe no nosso próprio relógio biológico. É verdade, ele sabe disso. Rafael, me ajuda. O nosso corpo, ele tem 2 receptores de canabidiol, CB1 e CB2. Exatamente. Um deles trabalha no sistema nervoso central, cérebro, sistema nervoso central, e o outro trabalha nos outros órgãos. Tá em qual time? Não, mas eu vou chegar lá agora. Eu vou chegar lá agora. Senta aqui. Eu vou chegar lá agora, gente. Calma aí, né? Eu vou chegar lá agora. Mas eu vou... Nante, eu vou no argumento agora. Continua. Depois a gente deixa eles discordarem, tem que discordar da afirmação. Beleza. Então, o nosso corpo tem... Eles nem lembram mais que a afirmação que é. Eu lembro, sim. O nosso corpo tem 2 receptores de canabidioide. Canabinoides. Canabinoides, perdão. Então a gente já produz isso, regula sono, regula apetite, etc. O meu corpo também produz testosterona. E tem receptores de testosterona. Nem por isso eu fico me injetando Durateston. Porque é uma droga, é um anabolizante e no fim das contas vai te fazer mal. Só que aí ele então, não tem efeito terapêutico, não dá pra comparar com os efeitos do CBD e do THC. Existem pacientes, por exemplo, eventualmente uma pessoa pode precisar do Durateston. Sim. Eventualmente pode precisar da testosterona feita em laboratório. Eventualmente. Então, Mas vamos puxar pro tema. Não, vamos então. Então, é o ponto que eu vou chegar. Uma vez que você tem receptor de canabidiol, quando você coloca mais canabidiol pra dentro, você naturalmente tem uma atuação desse receptor. Né? Porque você manda uma quantidade maior daquela que você produz. E isso é que dá o efeito alucinógeno na pessoa. Mas não só alucinógeno, também relaxante, também ansiolítico. Tudo bem. A senhora, como neuropsicóloga, a senhora vai concordar e a senhora sabe muito bem o que é o efeito rebote. Em determinado momento, aquela quantidade de maconha não vai ser suficiente para dar para você a mesma sensação. Aí ela precisa de mais. Aí ela vai precisar de maior quantidade. Se chegar um momento que a maconha não te dê essa onda suficiente, é o momento que ele vai partir para uma outra droga mais forte. Tem um efeito completamente Tecnicamente, eu não vou falar porque eu não O rachixe, o óleo, essas coisas. Tecnicamente, eu não vou falar porque eu não entendo. Eu lembro lá do Buiú, que era meu camarada, que uma vez começou lá na quadra da escola, dar uns tapinhas na maconha, e depois de uma pá de ano, eu tô andando lá na Cracolândia, quando eu olhei, eu vi o moleque. Agora, foi a porta de entrada. Como ele, no bairro da minha mãe, diversos moleques jogavam bola comigo, que começaram tudo ali, ó, no tapinha na maconha. Era um bairro rico? Então, a pergunta é... O senhor cresceu num bairro rico? Não. Era uma zona de vulnerabilidade. O senhor cresceu na periferia em Osasco. Então quer dizer que essas pessoas que você está falando que caíram no abuso de drogas tiveram condições de vidas difíceis. Então vamos lá. Só para saber. Eu vou te contar outro caso, então, se é para já mostrar seu argumento. Tempo atrás, denúncia, tráfico de droga, cai para dentro do apartamento ali na região central. Beleza? O moleque, o pai dele, bilionário, ficava procurando ele no centro até de helicóptero. Moleque doidão. Começou aonde? Na maconha. Tapinha na maconha. Você já deu um rolê? Não foi. Provavelmente foi no álcool. Ah, gente, vamos parar deixa eu falar. De qualquer maneira, foi uma droga que levou a outra droga, né? Começou no álcool e maconha. Voltou pro álcool. Eu tô dizendo, vocês são usuários de maconha, que vocês conseguiram, e vocês têm que agradecer a Deus, permanecer só na maconha. Mas não é todo usuário, independente da classe social, que vai parar só na maconha. E a pergunta é essa. Posso falar enquanto usuário, pode ser uma porta de entrada para as outras drogas? É óbvio que sim,
e com a experiência que a gente tem na vivência da vida, na minha própria vida e a experiência profissional. Eu sei que é. Eu sei que é. Que é bacana. Eu tenho um exemplo pessoal, eu nunca usei química, mas eu usava álcool antes de fumar maconha. E depois que eu uso até hoje, passo na mão. Então, pode ser o álcool é mais uma porta, pode ser mais uma porta. Eu depois que comecei a fumar, Você o álcool foi uma maconha. Uma droga levou a outra. Daqui a pouco você tá. Não, mas depois que eu parei com. Aliás, depois que eu comecei com a maconha, eu parei com o álcool. Então eu não bebo. Primeiro, a gente tem que porque é negativo. Efeitos diferentes. Eu queria falar enquanto usuário de drogas, tá? Enquanto usuário de drogas, eu quero explicar pra vocês aqui algumas. Uma boa parte. E aí, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, as drogas, elas têm efeitos diferentes, então assim, dentro da psicologia, é muito comum a galera da psicologia falar que o que estimula uma pessoa a uma droga é um sintoma psicológico que ela tem. Então os deprimidos tendem a usar estimulantes, por exemplo, cafeína, cocaína, Venvanse, por aí vai. Pessoas ansiosas tendem a usar maconha, pessoas tímidas tendem a usar álcool, né? Então, assim, o efeito da droga é determinante na hora que a pessoa vai escolher. Então, assim, por que eu, usuário de drogas assumido, não tomei um cogumelo para vir fazer esse debate aqui hoje? Por um motivo simples, é prático, porque não ia dar certo, porque ia ser ruim, entendeu? Porque eu escolho a hora que eu vou usar a droga que eu quero, como eu quero, só que isso depende das boas condições da minha vida. Se eu tivesse numa condição de vulnerabilidade, talvez eu estivesse usando pó, mas esse é o ponto. Crack. A sua experiência individual não pode refletir o coletivo. Não pode. Isso é verdade. Como é? Aí você pegou o meu errado. Então, mas é o que ele falou. Vocês pegam os recortes de vida que tem que ser respeitado das experiências que vocês têm na área da segurança pública e faz um raciocínio que é legítimo, mas são recortes de uma realidade. Meu irmão, é recorte da vida real. Não, da sua verdade, porque é o recorte da sua experiência. Da minha verdade. Como há vários recortes aqui, cada um tem um recorte da realidade. O problema é que não há harmonia de pensamento justamente porque a forma que você enxerga é baseado na sua experiência, da forma que a gente enxerga é a nossa experiência. Eu acho que o problema em si é não ter uma concordância de respeito. Por exemplo, você olha para um maconheiro e fala: ah, esse cara não presta, que é um lixo porque ele fuma maconha, mas você não faz o mesmo tratamento com um cara que que toma uma lata de cerveja, que toma um uísque, que toma um vinho. E aí entra a hipocrisia. Sabe por que a gente não faz? Porque é legalizado. O vinho, a cerveja, tá liberado, irmão. Então se a maconha for liberada, você vai tratar normal? Se tiver liberado, eu quero que vocês se fodam. Vamos até morrer. Então aí mas aí que tá a hipocrisia. Se tiver liberado, mas o mundo vai liberar. A hipocrisia tá aí. Mas aí a gente hipocrisia tá aí. Por que a cada 4 anos a gente elege um monte de legislador? Mas vem cá, viu? Você falou uma coisa aí que eu vou chamar pro debate. Você falou que nós temos um recorte da realidade. Por questão de ser um maconheiro, você já classificar ele, tá. Só que eu vou falar pra você, na minha experiência de vida, a minha experiência de vida foi combatendo o crime, foi na polícia. Então, eu nunca ia trabalhar em festa de casamento, eu ia pra coibir o crime. A grande parte de locais que eu fui, que tinha o tipo do ser humano mais merda possível, ladrão, agride a mãe, todo tipo de bosta. O mais mulambo que não toma banho, todos maconheiros. Aí você queria que eu tivesse... Não, eu tô falando a minha experiência de vida. Então você queria que eu tivesse uma visão que a pessoa bonita do maconheiro? Não, você tem essa visão. Não, mas essa é a sua visão. Mas essa é a sua visão, sabe? Eu tenho uma visão. Mas o mundo vai trabalhar no casamento. Mas o mundo não se limita só na sua visão, sargento. O mundo não se limita só na sua visão. A sua visão, mas o mundo não se limita só na sua visão. Sim, mas eu tô falando a minha visão. Eu trabalhei em rodovia, eu abordei um carro com 2 caras, vinha vindo da região do Paraguai. Não tinha nada, tava tudo certo. O cara falou pra mim: sargento, ele tinha uns panfletos, umas coisas sobre drogas, sobre maconha. Ele falou pra mim: sargento, eu tive muitos meses a trabalho, estudo, na Jamaica. Lá na Jamaica, o que o senhor vê aqui do crack faz com o ser humano, lá do centro da cidade ao hotel que eu estava, questão de 1000 metros, eu cruzei com mais de 20 pessoas em situação de rua caída por uso de maconha. O uso de maconha, não é o crack, não é a cocaína. E eu falei na tribuna da Câmara esses dias, o que joga as pessoas, prestem atenção, o que joga a pessoa na rua não é a miséria, é a droga, e incluindo a maconha, que pode, não podemos ser hipócrita aqui, pode sim ser porta de entrada para outras drogas. Aí o que vocês usam como subterfúgio, como
como rebate. Você, mas e o álcool? Primeiro, comigo não cola. Comigo não cola, porque eu não bebo. Nada, mas não se baseia na sua experiência individual. Tá? Primeiro, nosso coleguinha e vou falar para vocês. Coletivo, representando. E vou falar para vocês, se o álcool fosse... Não é só sobre você, tá? Se o álcool fosse proibido terça-feira, por lei, é proibido qualquer tipo de bebida alcoólica no Brasil, vocês podem ter certeza que se eu tivesse na ativa da Polícia Militar, eu ia coibir. Você é um cara... eu aprendi a trabalhar coibindo. Legalista. Contra o maconheiro. Egoísta. Pensa só nele. Certo, falou São Paulo tem Se você também. Você só pensa em ser maconheira. Só pensa nela. A maconha vai bem. A maconha isso aqui. A cannabis Não, só pensa. Pra voltar no assunto de entrada pra outras drogas. Você pensa em você chegar num consultório de um médico, você com problema, sentindo mal, chega no especialista, ele levanta e fala, para, bicho! E daí, o que tá pegando? Ela vai gostar. Ela vai gostar. Eu já vazo dali. Eu não peguei comigo. Você pode ter engenheiro pra fazer um prédio pra você. Quando você andar, bicho, sobe da frente, filho da puta, maconha. As pessoas estão utilizando drogas em seus ambientes de trabalho, inclusive policiais. Eu vou pontuar uma... Você conhece algum policial? Eu faço participação. Eu faço Alguns policiais, eu falei que são os usuários de droga. na carne, Mas passa aí, passa nós. inclusive, sargento, não precisa ficar calminha. Não, eu sou hipócrita, médicos. Não sou hipócrita. Não, é muito. Quando você fala que você não é, porque se tiver você é. fumando, e eu como policial militar, se eu vier no batalhão, que eu souber que o cara tá fumando maconha, eu vai cortar na carne. Não, vamos voltar pra cá. Vamos voltar pra cá. Peraí, vamos voltar. Vocês estão